Olá, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 12 de janeiro. Veja agora os destaques dessa edição da BMC News. Trump declara emergência em Washington após autoridades alertarem sobre eventuais conflitos na posse de Biden. Varejo cresce 6,6% em dezembro de 2020, em comparação com o mês anterior. E veja também. Bolsonaro afirma que só Papai do Céu o tira da cadeira de presidente. Imposto sobre fortunas vai a debate na Câmara, mas é rejeitado por Paulo Guedes. Ministro da Economia disse lamentar decisão da Ford de encerrar a produção de veículos no Brasil. Tudo isso e muito mais agora na BMC News. Os índices futuros americanos tinham altas no início desta terça-feira, enquanto as bolsas europeias operavam mistas. Os investidores acompanham os índices elevados de novas contaminações e mortes por Covid nos dois lados do Atlântico, apesar do início das vacinações. Atenção também para a abertura de um novo processo de impeachment contra o presidente republicano Donald Trump e a promessa de um terceiro pacote de estímulos para lidar com os efeitos da pandemia. Aqui no Brasil, o Ibovespa afunda em um dia de correções no otimismo global, enquanto aumenta os casos de Covid-19 no país. O principal índice da Bolsa Brasileira caiu 1,46%, fechando o dia aos 123.255 pontos. O dólar fechou em alta de 1,61%, cotado a R$ 5,50. Hoje por aqui o destaque fica para a coletiva de imprensa, onde o Instituto Butantan deve apresentar os novos dados sobre a vacina Coronavac. Além disso, temos também o IPCA de 2020, que ficou acima do centro da meta. Nós vamos debater estes e outros assuntos aqui na BMC News com os nossos convidados do dia. Hoje nós teremos por aqui Tarig Migliorini, economista-chefe da Versa, Laurence Mello, gestor de crédito da Azequest, Bruno Piacentini, CEO da Eu Me Banco, Vitor Savioli, analista de investimentos, e o meu companheiro de todos os dias, o estrategista de investimentos Marcos Saravalli. Mas antes, vamos agora ao vivo com a Débora Oliveira, ver como as bolsas estão operando neste momento. Bom dia, Débora. Bom dia, Paula. Bom dia para todos vocês que já estão nos acompanhando nessa terça-feira. Olha só, os índices futuros americanos continuam aí operando em alta. Paula, a gente tem Dow Jones futuro agora em alta de 0,25%, S&P 500 subindo 0,29%, NASA, que é a bolsa da tecnologia, subindo 0,40%. E aí a gente tem o Ibovespa futuro também acompanhando e está nesse positivismo, sobe 0,24% aos 123.795 pontos. Já na Europa, todas as bolsas agora operam no negativo. O DAX na Alemanha cai 0,01%, FTSE no Reino Unido cai 0,59%, o CAC na França cai 0,11%. O dólar também está caindo agora, cai 0,11%, está cotado aí a 5,48. Paula. Obrigada, Débora. Vamos agora dar uma olhada como fecharam as bolsas asiáticas. Vamos aqui no telão acompanhar como que ficaram as bolsas lá na Ásia. Nikkei no Japão, praticamente ali no 0 a 0, mas conseguiu ainda fechar no verdinho, ali no patamar positivo em 0,09%. Xangai na China aí teve um fechamento um pouco mais expressivo em 2,18%. E Hong Kong também fechou no patamar positivo com alta de 1,32%. Vamos dar uma olhada na cotação do petróleo neste momento. A gente começa com o WTI subindo 1,56%, comercializado na casa dos $53 o barril, e o Brent subindo 1,55% na casa dos $56 o barril. E o real começou 2021 entre os ativos de pior desempenho. Segundo especialistas, a expectativa por mais estímulos fiscais nos Estados Unidos tem impulsionado uma recuperação do dólar em todo o mundo nos últimos dias. Nós vamos diretamente com a Nanda Vasconcelos, que tem os detalhes sobre essas informações. Bom dia, Nanda! Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News nessa manhã. Segundo economistas, Paula, esse cenário deve ser momentâneo e questões locais devem continuar prejudicando o desempenho do real. Ontem foi um dia negativo no exterior, né, e o dólar fechou em alta de 1,69%, cotado a R$ 5,50. A moeda brasileira já acumula uma desvalorização de 5,74% em 2021. Juntamente com a moeda sul-africana, que caiu 5,68%, o real é a moeda com pior desempenho no ano. Paula.
Tá certo, Ananda, e a gente vai repercutir isso com os nossos convidados. Vamos seguindo aqui o nosso giro de notícias. Agora, o Ministério da Economia disse nesta segunda-feira que lamenta a decisão da Ford de encerrar a produção de veículos aqui no Brasil. Nós vamos agora com o Felipe Nascimento, diretamente na redação da BMC News, ao vivo, que traz mais informações sobre este assunto. Bom dia, Felipe. Oi, Paula, bom dia para você, para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, para a equipe econômica do governo, o anúncio da montadora reforça a necessidade de uma rápida implementação de medidas para melhorar o ambiente de negócios e também para avançar as reformas estruturais. Mas a pasta comandada por Paulo Guedes também afirmou que a decisão da Ford destoa da forte recuperação que tem ocorrido aí no setor industrial brasileiro. De acordo com o Ministério, muitas empresas já estão registrando resultados superiores ao período pré-crise. A Ford anunciou nessa segunda-feira que vai encerrar a sua produção de veículos nas fábricas em todo o Brasil após um século de operações. A montadora mantinha fábricas para carros da Ford em Camaçari, na Bahia, e em Taubaté, em São Paulo. E também fabricava jipes da marca Troller em Horizonte, cidade do Ceará. Paula. Tá certo, Felipe. Esse também é um assunto que a gente vai repercutir bastante ainda hoje nessa edição da BMC News. E o varejo cresceu 6,6% em dezembro, em comparação com o mês de novembro. Vamos voltar agora com a Débora Oliveira, que está trazendo informações sobre esse assunto. Fala, Débora. Olha só, Paula, essa pesquisa foi feita aí pela GetNet. Na avaliação aí dos dados da empresa dos últimos 3 meses, a gente consegue perceber uma acomodação do consumo após a variação aí nas altas dos meses anteriores que a gente vinha acompanhando aí já nesses últimos meses. A desaceleração, quase que não sai, reflete aí a redução do valor pago pelo governo no auxílio emergencial. Os dados da GetNet mostram efeitos sazonais e tomam como base os estabelecimentos comerciais que entraram no chamado varejo restrito, excluindo aí as vendas de veículos, autopeças e materiais de construção. Já no varejo ampliado, a pesquisa considera que em todos os ramos a alta foi de 5,3%. Paula. Tá certo, Débora, obrigada. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou uma declaração de estado de emergência para Washington. Vamos voltar agora com a Nanda Vasconcelos, que está trazendo essas informações diretamente, as informações lá dos Estados Unidos. Fala pra gente, Nanda. Isso mesmo, Paula, a ideia da Casa Branca, né, é aumentar a segurança em Washington e também diminuir os riscos de conflitos na posse do presidente eleito Joe Biden. A cerimônia vai acontecer no dia 20 de janeiro, daqui a pouco mais de uma semana. Com essa medida, que fica em vigor até o dia 24 desse mês, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos poderá, abre aspas, coordenar todos os esforços para aliviar e para salvar vidas e proteger as propriedades, saúde e segurança pública, fecha aspas. Ontem o FBI alertou sobre possíveis protestos por lá, planejados para Washington e também para outras 50 capitais estaduais do país durante os dias que antecedem a posse do presidente eleito Joe Biden. Paula. Tá certo, Ananda. E nós vamos agora direto à redação aqui da BMC News, saber como está a agenda econômica de hoje com Alex André, que está ao vivo aqui com a gente. Bom dia, Alex. O que a gente tem para essa terça-feira? Bom dia, Paula. Bom dia a todos que acompanham a BMC News. Hoje a agenda fica marcada por os dados dos Estados Unidos. São principalmente 6 diretores lá do FONC que vão falar ao longo do dia, desde 11h30 da manhã até 6 da tarde aqui no horário de Brasília. E temos o principal dado do indicador hoje, Paula. No meio-dia vai sair os dados de ofertas de emprego americano. Lembrando que hoje de manhã já saíram os dados de inflação aqui no Brasil, que era o principal indicador aqui no mercado local. Tá certo, Alex. Alex, o que chamou tua atenção hoje de manchete? O que você separou pra gente das capas dos jornais? Separei as principais manchetes no Brasil, Paula. Vamos começar pelo valor econômico. A gente coloca a principal manchete aqui: Ford fecha no Brasil e Bahia já busca montadora chinesa. Folha de São Paulo coloca também, né, todas as matérias falando sobre a Ford. Ford fechará suas fábricas no Brasil. E também o Estado de São Paulo coloca a mesma matéria. Após um século, Ford encerra a produção de veículos no país. E também a matéria que nós falamos ontem aqui na BMC News, que Banco do Brasil quer fechar 112 agências e cortar 5 mil funcionários. Agora, nossa capa internacional vai para simplesmente aquela tensão, né, entre o presidente Joe Biden e também o presidente Donald Trump. E também essa questão aí depois desse evento do Capitólio e também as últimas notícias políticas por lá, Paula.
Tá certo, Alex. Obrigada. Você volta a qualquer momento atualizando as informações aqui pra gente. E agora, o nosso assunto é política. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que só Papai do Céu o tira da cadeira de presidente. E mais ninguém. O Felipe que está trazendo essas informações para a gente. Fala, Felipe. Olha só, essa declaração do presidente Jair Bolsonaro foi feita a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. E ele disse também que é muito paciente. Vou abrir aspas para o presidente aqui. Ele disse: "Você não sabe o tamanho da minha paciência. Eu sou imbrochável, tá ok? Então vão ter que me aturar. Só Papai do Céu me tira daqui e mais ninguém." Fecha aspas. O presidente Jair Bolsonaro também afirmou que não é possível ser um presidente perfeito para toda a população, mas alegou que o governo tem entregue obras mesmo com pouca verba disponível por causa da imposição aí do teto de gastos. O presidente disse ainda que a posição do Brasil no ranking de mortos da Covid-19 melhorou. Ele disse assim, abre aspas: "Há pouco tempo éramos o 5º em número de mortos por milhão e agora somos o 24º. Só tem uma explicação: tratamento precoce. Quem não quiser tomar, não toma. Fica com falta de ar e vai para o hospital para ser entubado sem problema nenhum." Fecha aspas para o presidente Jair Bolsonaro. Paula. Tá certo, Felipe. E a gente vai seguindo por aqui. O imposto sobre fortunas vai a debate na Câmara, mas é rejeitado por Guedes. A gente falou bastante sobre isso aqui ontem e a Débora Oliveira está trazendo as informações agora para a gente. Fala, Débora. Olha só, Paula, a Receita Federal foi que apresentou aí à Câmara críticas, né, sobre essa proposta de criar um imposto aí sobre grandes fortunas. A ideia, na verdade, é defendida por parlamentares, mas sofre a rejeição do ministro Paulo Guedes, como você falou, e em documento a Receita não descarta eventual debate sobre o tributo para poder reduzir a desigualdade social no país, mas afirma que há medidas mais eficientes, como, por exemplo, acabar com o programa de refis, que são parcelamentos aí de dívidas com a União e com descontos, taxar a tributação de lucros e dividendos e mudar a tributação sobre mercado de capitais. O fisco afirma que há dificuldades sobre estabelecer os critérios para as fortunas, como mensurar a riqueza e o patrimônio de cada um. Como exemplo, citou obras de arte e direitos autorais. Para Guedes, esse tributo poderia gerar fuga de investidores e isso forçaria o capital a ir para papéis onde não há taxação, reduzindo a oportunidade de novos negócios e também de empregos aqui no Brasil. Paula. Tá certo, Débora. E a gente ainda continua aqui falando do ministro da Economia, Paulo Guedes, que está satisfeito com o orçamento limitado aprovado pelo Congresso Nacional e diz que não prevê a volta do auxílio emergencial. Segundo a equipe econômica do governo, Guedes afirmou que não trabalha com a possibilidade de fazer novos pagamentos do auxílio a trabalhadores informais afetados pela pandemia. Agora, o governo Bolsonaro estaria interessado em mostrar a investidores que tem compromisso com o controle dos gastos públicos. Segundo uma reportagem da Folha de São Paulo, o ministro da Economia considera que, no momento, é possível discutir apenas uma reformulação do programa Bolsa Família dentro do orçamento já previsto para este ano. Guedes só admite novas discussões sobre mudanças mais amplas após as eleições da Câmara e do Senado, que estão marcadas para o começo de fevereiro.